Bom, vamos entrevistar o Éden Valadares. Ele está aqui comigo para conversar. O Éden Valadares hoje, ele foi presidente do PT durante muito tempo. Hoje ele está em Brasília, ele é secretário nacional de comunicação do PT. Éden, bom dia para você. Diante desta bomba que caiu ontem em Brasília, qual a repercussão aí em Brasília? O presidente Lula acaba de chegar aqui na Bahia. Bom dia para você, Éden. Bom dia, Zé. Bom dia, Bahia. Bom dia, Matheus. Bom dia, amigos da Baiana e do BNews. Uma quinta-feira, vou dizer assim, agitada em Brasília. Acordou com um friozinho bom aqui de 18 graus, mas na política a temperatura elevou aí desde ontem, Zé. Desculpa, eu não ouvi sua primeira pergunta. Se puder repetir. Qual a temperatura aí em Brasília? Qual o clima que você sente aí em Brasília? Você como secretário de comunicação do PT, qual é a situação que você vê ainda na candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República, Éden? Olha, Zé, eu penso que ontem o Brasil foi surpreendido com a revelação da relação íntima do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, que há 2 meses atrás negava qualquer relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, preso, dono do Banco Master. Há 2 meses atrás, Flávio negava sequer conhecer Daniel Vorcaro e ontem o Intercept revelou que no processo de investigação da Polícia Federal há uma grande quantidade de diálogos entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro que revelam não só intimidade, como a combinação de milhões e milhões de reais pedido pelo senador Flávio Bolsonaro, supostamente para apoiar a produção de um filme sobre a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje preso por tentativa de golpe. Então, a hipocrisia e a mentira da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro foram reveladas e isso mostra, Zé Eduardo, um acerto aqui da nossa parte, da parte do PT, da comunicação nacional do PT, e falo isso sem falsa modéstia, que desde o começo, quando Jair Bolsonaro escolheu o seu filho, o filho mais enrolado, o filho mais corrupto, o filho mais malandro, que é o senador Flávio Bolsonaro, como pré-candidato, a nossa orientação para a comunicação do partido, a nossa orientação para a nossa militância, para os nossos parlamentares foi manter a serenidade, falar sempre a verdade, apresentar os fatos como eles são, apresentar as notícias que foram noticiadas pela imprensa, as matérias veiculadas pela imprensa, apresentar todos os processos no Ministério Público e na Justiça que Flávio Bolsonaro é acusado ou responde, ou seja, falar a verdade. Não precisa adjetivar, não precisa salgar, como a gente diz na Bahia, não precisa exagerar na caracterização de Flávio Bolsonaro. O maior inimigo da pré-candidatura dele, o maior inimigo da postulação de Flávio Bolsonaro é a verdade. É só dar corda, é só contar a história dele de verdade que essa corda vai acabar enforcando a pré-candidatura dele. Então, lhe respondendo, hoje Brasília acorda com a temperatura para o lado do campo democrático elevada no sentido positivo, porque ficou claro para o Brasil a mentira e a hipocrisia de Flávio e a sua relação íntima com o escândalo do Banco Master. Não tem mais como a cobertura de mídia supostamente falar em equivalência, em equilíbrio, de que o Banco Master tem tanto relação com a esquerda quanto com a direita, tem relação igual à candidatura de Lula ou à candidatura de Flávio, ou tem relação igual entre o PT e o PL. Está evidente a relação umbilical, íntima de Flávio, dos Bolsonaros, do Centrão, da direita brasileira com esse escândalo. Então, do campo democrático, a temperatura acorda, digamos assim, positivamente elevada aqui em Brasília, e do lado de lá, eu diria que a temperatura baixou, porque diversas lideranças do movimento evangélico, diversas lideranças do movimento conservador no Brasil, de quem realmente quer combater a corrupção, de quem realmente defende a pauta da ética e da moralidade no país, ontem
se deu conta de que não é Flávio Bolsonaro definitivamente o representante da ética, da moral, do respeito às instituições no Brasil e do combate à corrupção. Ao contrário, ele vem mentindo ao longo das últimas semanas. Imagine, Zé, ele vem mentindo dizendo que sequer conhece Daniel Workar, e ontem o Brasil se deu conta que eles se chamam de meu irmão, de irmão para lá, irmão para cá, combinam jantar na casa de um, na casa de outro e combinam, inclusive, a transferência de milhões de reais. Estou conversando com o secretário de comunicação do PT Nacional, o Éden Valadares, e o Lindenberg, senador, deputado federal Lindenberg. Ele faz uma afirmação delicadíssima. Ele disse que ligou para a produtora e que a produtora não recebeu um centavo dessa, entre aspas, primeira parcela dos 61 milhões. Será que era o código? O negócio do filme era código? Porque ontem já surgiu o boato em Brasília que era código. O filme, a primeira parcela do filme não saiu, estamos atrasados e tal. Será que era código? Porque onde está esse dinheiro? A pergunta é a seguinte: cadê a primeira parcela? 61 milhões de reais? Rapaz, é dinheiro. Dá pra fazer 3 filmes, Eduardo. Não, 4 filmes. Ainda Estou Aqui custou 1 milhão. 1 milhão. E que ganhou Oscar. A pergunta é, vocês vão abrir uma investigação sobre isso? A Polícia Federal vai investigar com mais detalhes onde está esse dinheiro, já que a produtora disse que não recebeu dinheiro algum. A gente não vai investigar nada porque não é papel do PT investigar nada e esse assunto não é assunto do governo. Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro e a candidatura da extrema-direita no Brasil são assuntos da polícia, são assuntos da justiça. Cabe à Polícia Federal, ao Ministério Público, como você disse, elucidar essas dúvidas que apareceram. Que repare, o que o Brasil acorda hoje se perguntando é até onde Flávio Bolsonaro é capaz de mentir. Porque ele vem sucessivamente mentindo para o povo brasileiro. Primeiro, disse que não conhecia Workar e está revelado que ele conhecia. Segundo, que ele não tinha relação pessoal com o banqueiro preso, acusado pelo maior escândalo de corrupção da história do sistema financeiro brasileiro, e está revelado pela investigação da Polícia Federal e o jornalismo do Intercept, que não só conhecia, como era íntimo. Depois ele dá uma declaração ontem na porta do Supremo Tribunal Federal, quando perguntado se o dinheiro do Master financiou o filme sobre o pai dele, ele nega, ele diz que é mentira e chama o jornalista de militante. Mente. 2 horas depois, grava um vídeo e solta uma nota dizendo que sim, houve dinheiro do Banco Master para o filme. E aí, ao final da noite, como você pontuou, e o deputado Lindenberg Farias, nosso líder do PT, sempre líder do PT na Câmara, está fazendo uma denúncia e exigindo investigação, a produtora nega que esse dinheiro tenha chegado na produção do filme. Então, repare, até onde Flávio Bolsonaro é capaz de mentir para o Brasil. Primeiro disse que sequer conhecia, é mentira. Depois disse que não era íntimo, também é mentira. Depois disse que não tinha dinheiro para o filme, é mentira. E agora a produtora está dizendo que o dinheiro que ele arrecadou sequer chegou na produção do filme. Para onde foi esse dinheiro? Parece que foi para um fundo lá no Texas, nos Estados Unidos, onde o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos articulando contra o Brasil, articulando traição contra a economia brasileira, contra o emprego do trabalhador brasileiro, mora. E aí, pode ser coincidência ou não que esse fundo seja justamente desse estado americano do Texas, mas isso não cabe ao governo do presidente Lula, não cabe ao PT. Vou insistir. A pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, sua trajetória, sua história de vida, infelizmente, é marcada como um assunto de polícia, um assunto de justiça. Caberá aos órgãos de controle e de investigação no Brasil investigar e colocar tudo em panos e pratos limpos. Qual é a relação dele com o Banco Master? Até onde vai essa troca de dinheiro para lá e para cá? Qual é o nível de intimidade entre eles? Só para lembrar, Zé, aquela mensagem que ontem foi revelada foi um dia antes da prisão de Daniel Workar.
eles estavam se chamando de meu irmão e combinando repasse de dinheiro e jantares um dia antes da prisão do banqueiro. Então, esse assunto é um assunto da Polícia Federal, é um assunto do Ministério Público Federal, do Poder Judiciário brasileiro. A nós do PT, eu vou insistir, cabe seguir com a recomendação, com a orientação que eu passei, que a Secretaria de Comunicação do PT passou para os nossos dirigentes, parlamentares e militantes. Não precisa adjetivar, não precisa salgar, não precisa exagerar, não precisa nada disso. O maior inimigo de Flávio Bolsonaro é a verdade. Basta a gente apresentar ao Brasil quem é de verdade, na realidade, essa figura política, esse representante da extrema-direita, do bolsonarismo, do anti-Lula no Brasil. A gente está entrevistando o secretário nacional de comunicação do PT, Éden Valadares. Temos muitas mensagens aqui, olha, muitas mensagens, quase quantas pessoas? 450. 450 aparelhos, 450 aparelhos. São 8 horas e 28 minutos, 450 aparelhos conectados agora no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Agora se inscreva, né, velho? Se inscreva aí, se inscreva. É bom você se inscrever. Se inscreva, deixa seu like que daqui a pouco eu vou ler todo. Ricardo, SKM R4036, ele disse o seguinte: a população tem que pressionar a polícia para ir atrás. Olha, se fosse na Europa, meu amigo, o povo já estava na rua, tá? Aneilton Rocha, atiraram no Lulinha e acertou em cheio a testa de Ciro Nogueira e Daniel Bolsonaro, 05. Smith Nogueira, essas revelações são boas para evitar a dispersão dos gados bolsoístas e petralhas. Nessa hora estão todos alvoroçados. Ricardo Muniz, ACM Neto é Flávio Bolsonaro. Josmar Melo, 7303, Lula é inocente. Diego, fala do Lulinha, aí Zé. ACM Neto, amigo de Flávio. Temos áudio aí enquanto a gente conserta a câmera. 99768930, o povo está mandando áudio aqui sobre esse assunto e a gente está tentando conectar o Éden Valadares, secretário nacional de comunicação. Já tem? Voltou o Éden lá? Tá ótimo? Tá bom, Éden? Voltou. Então, voltou o Éden, já bom. Vai lá, Matheus Moraes, sua pergunta aí pro Éden Valadares. Bom dia, meu querido Éden. Eu quero saber, você como ex-presidente aqui do Partido dos Trabalhadores na Bahia, como é que esse áudio e essas conversas vazadas de Daniel Vorcaro e de Flávio Bolsonaro podem afetar as eleições aqui na Bahia, já que a gente tem o presidente estadual do PL, João Roma, como pré-candidato a senador na chapa de ACM Neto, que hoje oficialmente diz que apoia Ronaldo Caiado, mas que conversou com o Flávio Bolsonaro e tem um bolsonarista em sua chapa. Bom dia, Éden. Bom dia, Matheus. Muito bom falar com você de novo. Cara, eu penso que essa história de ACM Neto insistir em dizer que apoia Ronaldo Caiado é o que faz renovado de 2026. Em 2022, todo mundo lembra, ele não teve coragem de assumir a sua preferência pela candidatura de Jair Bolsonaro, com medo do apoio, do carinho, do respeito que o presidente Lula tem com o povo baiano e que o povo baiano tem com o presidente Lula. Ele inventou a história do tanto faz, se desse Lula ou se desse Bolsonaro. Imagine se há tanto faz entre a democracia e o autoritarismo, se há tanto faz entre a humanidade de Lula e a desumanidade de Bolsonaro na condução da pandemia, por exemplo, se há tanto faz entre todo o cinturão de proteção social e de crescimento econômico que o Lula faz e o desmando, o desgoverno que foi de Jair Bolsonaro. Acabou perdendo as eleições. Como ele não pode repetir essa tese do tanto faz, que mostra uma covardia política, uma falta de liderança política, porque liderança política, Matheus, tem que ter posição. A gente goste ou não da posição, mas liderança política tem que dizer quais são seus princípios, seus valores, qual é seu programa, seu projeto, suas propostas para a Bahia e para o Brasil, qual é sua visão de mundo. Quando ele insiste no tanto faz, ele acaba se enfraquecendo, ele acaba se apequenando ainda mais.
Como ele não pode repetir, a saída dele do tanto faz esse ano é dizer que vai votar, que vai apoiar Caiado para presidente da República. Em 2018, ele também fingiu que apoiava o então candidato Geraldo Alckmin para a presidência da República. Eu convido aí o nosso espectador, o nosso ouvinte, quem está nas redes sociais aqui da Baiana e do BNews, para ir lá olhar qual foi a votação de Geraldo Alckmin na Bahia em 2018, porque deixa claro, evidente, que a CM Neto e o grupo carlista fingiu fazer campanha para Alckmin. Você passava no comitê deles, não tinha uma foto de Alckmin, não tinha um adesivo de carro e provavelmente ele vai repetir isso com Caiado. Vou lhe responder diretamente, Matheus. Essa história de dizer que vai apoiar Caiado é uma fuga de ACM Neto para fingir que a chapa dele não é a chapa bolsonarista na Bahia. Mas o povo não é abestalhado, o povo não é bobo. A chapa de ACM Neto é a chapa anti-Lula, é a chapa de apoio ao bolsonarismo na Bahia, é a chapa que apoia Bolsonaro e Vorcaro na Bahia. O que ele quer correr é do nem pai, nem filho, nem neto. Como ele quer correr disso, ele insiste nessa coisa de fingir que vai votar, que vai apoiar Caiado. Mas quero dizer, os seus senadores, João Roma, Ângelo Coronel, abertamente têm defendido a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e, inclusive, disseram que votaram em Bolsonaro na eleição passada. Então, eles, me parecem, têm mais firmeza e mais coragem do que o pré-candidato a governador, que continua fugindo da raia e tenta ludibriar a população baiana, dizendo que apoia uma terceira via. A primeira vítima, Matheus e Zé, da eleição esse ano, em 2026, foi a terceira via, foi a história de uma candidatura moderada de direita no Brasil. Quando Jair Bolsonaro, de dentro da cela da Papuda, de dentro da cadeia, põe a mão na cabeça de Flávio e diz que o candidato é ele, e ele rapidamente alcança 40%, 42%, 45% dos votos, e cristaliza a polarização entre o campo democrático e popular com o presidente Lula e o grupo extremista de direita com Flávio Bolsonaro, a primeira vítima foi quem pensava em ter uma candidatura alternativa moderada de seu Tarcísio de Freitas ou de quem quer que seja. As candidaturas apresentadas, mesmo a de Caiado, são candidaturas orgânicas da direita e a ACM Neto tem que decidir de que lado ele samba, de que lado ele está na disputa política no Brasil. Se do lado do campo democrático do presidente Lula ou se do lado do autoritarismo, da mentira e da hipocrisia de Flávio Bolsonaro. E Éden Valadares, secretário nacional de comunicação do PT, agora pela manhã o pai do Vorcaro acabou de ser preso, porque Vorcaro direcionava o dinheiro para a conta do pai para ocultar os crimes, né, financeiros. Então ele jogava na conta do pai e o pai acabou de ser preso. Aí com isso, não tenho dúvida, pelo menos na minha pouca experiência, que vem uma delação. Aí, a foto do pai do Vorcaro aí. Ele já está preso na Polícia Federal. Henrique Vorcaro. Com isso, eu não tenho dúvida que vem uma delação robusta aí, Éden Valadares. Vem uma delação robusta. Mesmo porque, a pedido da Polícia Federal, o Vorcaro está voltando para Papuda. Ele estava numa sala com ar-condicionado, com cama, com televisão, controle. Estava nessa sala da PF, uma sala refinada, que estava o Bolsonaro. Mas agora, diante da delação fraca que ele queria fazer, ele está voltando para Papuda. E com a prisão do papai, ele parece que vai delatar robustamente o que estava faltando. O que vem dessa delação aí pode, inclusive, acabar com a chapa bolsonarista? Zé, eu sinceramente não faço ideia do que pode vir lá. Eu não conheço Daniel Vorcaro, não tenho relação. O nosso partido, o PT, não está envolvido nisso. O esquema de Vorcaro foi gestado, construído, nasceu, cresceu e floresceu no governo de Jair Bolsonaro, e a sua relação umbilical está revelada aí. Não é com Lula, não é com o PT, é com Flávio Bolsonaro, com o bolsonarismo e com o Centrão. O que nós esperamos e temos expectativa é de que a gente consiga revelar ao Brasil, que as investigações consigam revelar ao Brasil como
o sistema brasileiro, político brasileiro, vem sendo capturado por interesses privados e por corrupção ao longo dos últimos anos, sobretudo a partir da chegada de Jair Bolsonaro à presidência da República e de Ciro Nogueira ao Ministério da Casa Civil. Zé, foi com essa dobradinha, Jair Bolsonaro presidente, Ciro Nogueira ministro da Casa Civil, que o orçamento brasileiro foi capturado com as emendas. As tais das emendas PIX, emenda de relator, orçamento secreto, capturou o orçamento brasileiro e quebra o Pacto Federativo do Brasil. Falando em bom português, não cabe ao Congresso Nacional determinar quais políticas públicas terão financiamento e quais políticas públicas devem ser financiadas pelo orçamento brasileiro, não em dissintonia, não sem combinar com o Poder Executivo. Pelo Pacto Federativo da Constituição de 88, cabe ao Poder Executivo executar, ao Legislativo fiscalizar e legislar. Essa dobradinha Jair Bolsonaro e Ciro Nogueira, os Bolsonaros e o Centrão, desvirtuaram esse pacto. E aí, deputado ficou responsável por dizer se a política de cultura, se a política de turismo, se a política de saúde, de educação, de habitação do Brasil, como ela seria financiada não a partir de uma lógica nacional. Porque, Zé, é possível o deputado apresentar uma emenda para uma área portuária em Salvador, no Rio de Janeiro, para revitalizar aquela área, para a gente atrair mais turistas, para a gente dinamizar economicamente aquela região? É possível, mas isso tem que estar dentro de um plano nacional de desenvolvimento, de uma política nacional concatenada com uma política que olhe onde esse investimento é necessário, como está a desigualdade regional, onde o Estado brasileiro tem que entrar, onde já tem iniciativa privada e onde é que é o papel do Estado induzir aquela política. Do jeito que foi feito por Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, pelos Bolsonaros e pelo Centrão, é o interesse paroquial dos parlamentares que determina para onde vai o dinheiro. Então, aí, o senador, a senadora, o deputado e a deputada se sente à vontade de colocar o dinheiro na cultura para promover uma micareta, um show, um rodeio, não a partir de uma lógica da cultura nacional, mas porque aquele prefeito, aquele ex-prefeito, aquela liderança vai apoiar ele nas próximas eleições para deputado e deputada. Então é uma captura do orçamento e penso que o ápice dessa lógica, desse expediente, dessa postura de colocar o interesse público abaixo do interesse privado, vai ficar ainda mais evidente para a sociedade brasileira no caso do Banco Master. Imagine que o agora senador Ciro Nogueira apresentou uma emenda no Congresso Nacional que foi redigida pela equipe do Banco Master, ipsiliteris a ponto, foi revelado aí nas investigações, do banqueiro Daniel Vorcaro dizer: ele apresentou do jeito que eu mandei. E aí, repare, Zé, não é do jeito que eu pedi, que eu sugeri, é do jeito que eu mandei. A acusação que fica, então, é que o parlamentar está trabalhando como despachante dos interesses do banqueiro mais corrupto da história do Brasil. E agora a gente vê a relação de irmandade, de fraternidade, de amizade entre o pré-candidato Flávio Bolsonaro e esse banqueiro Daniel Vorcaro. Nossa expectativa é que toda essa entranha desse escândalo, toda essa entranha desse caso seja investigado, que as pessoas tenham o direito de defesa, sim, que constituam advogados, que sejam levadas a julgamento, que tenham a oportunidade de se defender, mas que toda a verdade seja levada aos tribunais. E aí, Zé, infelizmente no Brasil, a gente vê por diversas vezes a política se juntando com a justiça. E eu sou daqueles que pensam que quando a justiça entra por uma sala, a política sai pela outra. Ou melhor dizendo, quando a política adentra o tribunal, a justiça sai pela porta, a justiça sai pela janela. Mas, infelizmente, é esse o Brasil que a gente tem hoje. Um presidente Lula tentando reconstruir o nosso país, reconstruir as instituições, dando autonomia para a Polícia Federal investigar, dando autonomia para o Ministério Público investigar, e isso, Zé, é importante dizer,
No governo de Jair Bolsonaro, a gente não estaria assistindo nada disso, nenhuma dessas investigações, porque ele próprio, e aí não é opinião do PT, tem vídeo, tem prova, eles próprios gravaram, reunião no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro disse o seguinte: eu vou trocar delegado, vou trocar superintendente, vou trocar ministro se for necessário para que não investiguem meus filhos, especialmente Flávio Bolsonaro, ele se referia à época. E agora com o presidente Lula, citado quem for citado, seja do PT, do PL, da família dele ou não, qualquer cidadão brasileiro, a Polícia Federal tem autonomia para investigar, a Justiça tem autonomia para julgar. Essa é uma diferença muito grande e que bom que o presidente Lula está reconstruindo a independência e a autonomia das nossas instituições e que o Brasil está podendo passar a limpo esse triste capítulo que se chama Bolsonaro, esse triste capítulo que se chama Banco Master, essa triste dobradinha que inclusive até rima de Bolsonaro e Vorcaro. Eu estou recebendo aqui, eu vou apurar, obviamente, mas eu estou recebendo aqui que o pai de Vorcaro, o senhor Henrique Moura Vorcaro, estou acabando de receber aqui da produção, nós vamos apurar, né? Que ele teria colocado 1 milhão na conta de Romeu Zema na eleição para deputado. Está no portal do TSE. Henrique Moura Vorcaro doou para Zema candidato a deputado federal. A coisa pode estar mais feia do que a gente imagina, é isso, Éden? Zé, aí a gente tem que realmente checar as informações. Eu penso que a gente precisa, e você tem muita responsabilidade com a checagem dos fatos. A gente já vive num país que é inundado por manipulação, por fake news, por desinformação, que é o expediente trazido para o Brasil pelo bolsonarismo. Infelizmente, hoje, as redes sociais, ao invés de serem um espaço de agregação, de conexão, de juntar as pessoas e da gente produzir um país e um mundo hiperconectado, em que a gente se aproxime, acabou virando um espaço deliberadamente manipulado, financiado, com grande disseminação de desinformação, de fake news, de mentira e agora, Zé, agravado com a manipulação via inteligência artificial. Nós do PT temos dialogado com o Tribunal Superior Eleitoral, temos dialogado com os demais partidos, com a sociedade civil organizada, com a imprensa brasileira sobre a dificuldade e os desafios que nós vamos enfrentar no processo eleitoral de 2026. Nós estamos realmente preocupados com a integridade das eleições no Brasil. O PT já está, digamos assim, calejado de combater fake news, desinformação ao longo dos últimos anos. O presidente Lula, o nosso Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, as nossas lideranças já são vítimas de fake news e de mentira ao longo das últimas eleições. Mas agora o grau não é só em ataque ao PT, é de colocar a lisura do processo, a integridade da própria eleição sob cheque. Por isso a gente tem dialogado com o recém-empossado ministro Cássio Nunes como presidente do TSE, da gente remontar no Tribunal Superior Eleitoral investimento em técnicos e em tecnologias capazes de responder prontamente. Zé, hoje a gente recebe vídeo no WhatsApp da vida ou vê nas redes sociais da vida, vídeos produzidos ou áudios produzidos por inteligência artificial que a gente não consegue identificar se aquilo foi feito artificialmente, sinteticamente, como a gente diz, ou se é verdade. Isso pode colocar, e é o expediente da direita, a verdade sob suspeita. É uma estratégia da direita, da extrema-direita no mundo todo, questionar a imprensa, questionar as instituições, questionar o próprio conceito de verdade. E nós temos que estar atentos, redobrar a atenção para que isso não aconteça no Brasil. Sobre o caso citado específico do pai de Daniel Vorcaro, do ex-governador Zema, cabe à justiça, à imprensa, aos órgãos de controle social e de controle político judiciário investigarem. Eu penso que as ramificações do Banco Master vão se estender, vão se aprofundar dentro do Centrão e dentro do bolsonarismo, que são eles os amigos, ou como diz Flávio Bolsonaro, o irmão de Daniel Vorcaro. Éden, sobre eleições federais, no caso, eleição federal,
presidente Lula estará aqui hoje, daqui a pouco, em Camaçari, entregando casas da Minha Casa Minha Vida. Você acha que, depois desses acontecimentos de ontem, com Flávio Bolsonaro, essa possível pré-candidatura incerta nesse momento, Romeu Zema ontem já rompeu oficialmente com a família Bolsonaro, Ronaldo Caiado pediu que se apure. Você acha que com esses recentes acontecimentos, ontem a gente também teve uma pesquisa Quest que o presidente Lula melhora a sua aprovação e cresce também em relação a Flávio Bolsonaro. Você acha que com esses acontecimentos a tendência é que o presidente Lula possa se reeleger ainda no primeiro turno? É o trabalho que o PT está fazendo hoje para reeleger Lula no primeiro turno, mesmo a gente sabendo que vai ser um pleito extremamente apertado? Matheus, que bom que o Lula está na Bahia de novo. O Lula hoje está aí em Camaçari para fazer novas entregas do Minha Casa Minha Vida, ao lado do prefeito Caetano, do governador Jerônimo Rodrigues, do senador Jacques Wagner, do ex-ministro Rui Costa. O Lula tem um carinho muito especial pela Bahia. Você sabe que ele costuma dizer que que há outras vidas, em outra vida ele já foi baiano, tamanho o carinho que ele tem pela nossa terra, pelo nosso povo. À tarde ele vai estar na Fafem. Aliás, deixa eu mandar um beijo para minha mãe. Minha mãe é petroleira aposentada, trabalhou lá na fábrica, na Fafem, mais de 20 anos. O Lula vai estar lá, numa fábrica da Petrobras, nesse espírito de soberania, de independência. Infelizmente, o nosso país vive um aperto maior com relação à questão dos combustíveis, porque o governo anterior desmontou a BR Distribuidora, vendeu nossas refinarias. Olha o que a gente passa aí em Salvador, com a privatização da nossa refinaria, que opera um preço maior, o maior preço de combustível do Brasil, castigando o povo baiano, consequência das privatizações de Bolsonaro. Mas eu dizia, o Lula tem um carinho muito grande por Salvador, pelo interior da Bahia, pelos nossos 27 territórios, pelos 417 municípios, pelo povo baiano. E aí, Matheus, é tanto carinho que eu acho que o Lula, esse ano de 2026, foi mais a Bahia do que eu, inclusive, porque ele é um presidente muito presente por causa da parceria que ele tem com o governador Jerônimo. É muita obra, muita entrega, muita política pública, muita boa notícia para o povo da Bahia. Lhe respondendo, nós não trabalhamos com cenário nem de primeiro nem de segundo turno. Eu costumo dizer que a eleição a gente ganha por um voto. 2 é sobra, 3 é sobra, 4 é sobra. O importante é a gente reeleger o presidente Lula, não permitir o retorno da extrema-direita, do projeto entreguista, do projeto privatista, do projeto desumano para o Brasil. Então, reeleger o presidente Lula, o mundo está olhando para as nossas eleições, o campo democrático no mundo inteiro olha para as eleições do Lula como um sopro de esperança de que é possível a gente derrotar o retorno da agenda de extrema-direita inspirada no fascismo através do voto, através das eleições. A gente nunca ganhou de primeiro turno, há uma tradição, eu vou chamar assim, no Brasil, das eleições irem para o segundo turno, e de primeiro ou de segundo turno, pouco importa, eu vou dizer assim, o importante mesmo é a gente reeleger, renovar esse processo de mudança, de reconstrução do nosso país com uma agenda baseada na prosperidade das famílias brasileiras, no crescimento econômico, na geração de emprego, de renda, na proteção dos direitos, na agenda da tarifa zero pelo direito à cidade, do fim da escala 6x1, Matheus, porque nós, trabalhadores e trabalhadoras, não aguentamos mais esse estado de exaustão que a gente vive. Parece que a gente dorme para trabalhar, acorda para trabalhar, e agora com esse tal de zap-zap, parece que a gente está 24 horas trabalhando. O trabalhador e a trabalhadora brasileira não tem tempo para suas famílias, não tem tempo para o convívio com seus filhos, com seus netos, não tem tempo para a cultura, para o lazer, não tem tempo para fazer uma outra atividade profissional ou para se qualificar. Então, é essa agenda que a gente quer renovar com o presidente Lula, seja no primeiro ou no segundo turno. A agenda de mais direitos, mais oportunidades, crescimento e prosperidade para as famílias brasileiras, para o povo brasileiro. Éden, um abraço para você, muito obrigado por esse espaço aqui. Importante discutir o que vai ser daqui para frente, né? A produtora, acabo de ler aqui que a produtora
que o Flávio Bolsonaro disse que precisava pagar, porque senão seria feio para ele um calote, primeira parcela que já foi paga, de 61 milhões, faltava a segunda parcela de 61 milhões de reais, esse filme caríssimo, que deve ser o maior filme do mundo, a produtora acaba de negar que recebeu um centavo ainda do filme. Acaba de sair essa notícia aqui, daqui a pouco eu vou ler com calma. Daqui a pouco eu vou ler com calma. E aí a gente vai dar uma opinião mais sincera sobre o assunto, que isso aí está me cheirando a coisa pior do que a gente se imagina, né, Éden? Pois é, pelo jeito, com essa notícia, com essa manifestação da produtora, o pré-candidato Flávio Bolsonaro, o candidato de ACM Neto, o candidato de John Roma, o candidato de Ângelo Coronel, segue mentindo para o Brasil. De ontem para hoje, já deve ser a quinta ou sexta mentira que ele conta. Em sequência, o Brasil se pergunta até onde vai as mentiras de Flávio Bolsonaro, até onde ele é capaz de mentir para o povo brasileiro. Mas antes de me despedir, Zé, agradecendo a você, agradecendo a Matheus e a nossa audiência e a produção do BNews e da Baiana, eu quero dizer que está aberto no Cine Bahia a oportunidade de emprego para trabalhar na obra da Ponte Salvador-Itaparica. Procurem presencialmente os postos do Cine. Eu estou fazendo aqui um serviço de prestação pública, de prestação de serviço público. Tem vaga para um monte de cargo diferente, de trabalho diferente. Eu estou falando disso, Zé, porque o ex-prefeito de Salvador parece torcer contra a ponte, ave de mau agouro, só vive falando mal, dizendo que a ponte não vai sair, que isso, que aquilo. Então eu estou convidando os trabalhadores e as trabalhadoras da Bahia a procurarem o Cine. Vai ter ponte sim, a obra começa agora. Não adianta torcer contra, não adianta pensar pequeno. Povo baiano não é herdeiro, é guerreiro, e juntos nós vamos construir mais esse passo, mais esse sonho, que é a realização da maior obra do Brasil, a Ponte Salvador-Itaparica. Parabenizar o presidente Lula, governador Jerônimo, pela coragem de sonhar alto e de realizar grande no Brasil e na Bahia. A Bahia não vai voltar a pensar pequeno não, viu, Zé? Valeu, um abraço para você, Éder, tudo de bom, até a próxima. Um abraço, Zé. Uma pena meu Bahia ter perdido de novo ontem. Ei, meu Deus do céu. O treinador não caiu, mas deve cair.